Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. O Brasil vai parar para assistir a maior revisão pro Enem 2023. Sabe por quê? Vem aí a reta final do ProEnem. São 3 semanas com mais de 100 horas de aulas. Teremos muitas dicas, revisões, exercícios, premiações e, claro, né, tudo aquilo que realmente cai na prova do Enem. Vem comigo e se liga só no que a nossa equipe vai fazer. Do dia 23 ao dia 27 de outubro, teremos o evento Você Decide. Uma semana de revisão que você escolhe o que você quer revisar. É isso aí, Carol. E mais, nas semanas de véspera você vai ter conteúdo de todas as disciplinas. Uma super revisão para chegar preparado no domingo. E não acabou mesmo, Leandro. Na véspera da prova, acontece o nosso famosíssimo aulão de véspera. O aulão onde os professores do ProEnem se reúnem para dar muita revisão, muita dica. E é claro, é um evento também com muita diversão. É imperdível, hein? E olha, Camila, não para por aí, viu? Depois da prova, a gente te aguarda no gabarito do ProEnem. Vamos corrigir a prova e simular aquele notão com TRI. E tudo isso de graça no YouTube. E o melhor, você ainda concorre a uma viagem com tudo pago para você descansar nas férias após a prova. Porque você não é de ferro, né? Vai ficar de fora dessa? Então vem comigo, se inscreve aí. Estamos ao vivo, estamos online? Estamos! Eu quero fazer um comentário em produção. O Arthur tá pintando a barba, hein? Eu vi esse vídeo aí, tô fazendo a revelação aqui, hein? Eu quero fazer uma pergunta, cara. Que bagulho é esse de minhoca que eles estão me perguntando no chat aí, cara? Não tenho noção. Olha lá. Como assim? Eu não sei o que é uma minhoca. Que negócio de 40 anos? Eu nem tenho 40 anos, você me respeite, tá bom? Eu tenho 37 anos, ainda falta muito para chegar aos 40. E vou falar hoje de geometria analítica. Vamos que vamos, daqui a pouco eu descubro que bagulho é esse que vocês estão falando aí, tá? Mas daqui a pouco alguém me conta aí, cara. Me fala depois, o pessoal da produção descobre o que tá rolando aí, tá? Vamos falar de geometria analítica e o legal, pessoal, é o seguinte. Nós falamos o ano inteiro de matemática 2, né? E é nesse momento que a minha disciplina, a minha parte da matemática se mistura com a matéria do Glaucinho, tá? Vocês aprenderam ao longo do ano a representação de funções, a representação de plano, né? Tudo isso bonitinho lá em matemática 1, né? E aí hoje a gente está trazendo para geometria. Mas viu, como é que pode ser a geometria e eu falo de plano cartesiano? O negócio é o seguinte, a gente já sabe o que é um plano cartesiano, né? É um plano que vai ser repleto de pontos, tá? E esses, como se fosse aquela batalha naval, né? Que eu, para posicionar um pontinho aqui, eu vou te dar o endereço desse ponto, né? E como é que eu chamo o endereço desse ponto? Eu chamo de par ordenado. Por que eu chamo de par ordenado? Porque se eu falar fora da ordem, se a ordem não importasse, cada um ia para um canto. Quer ver? Ó? Se eu falasse assim, ó,
Ó, marque, por favor, o ponto 2, 3, né? Então, ó, se eu falasse ponto 2, 3 e não fosse um par ordenado, as pessoas poderiam marcar do jeito que elas quisessem, né? Então, vai ter gente que vai marcar o 3 e o 2. Vai ter gente que vem pra cá e vai ter gente que vem pra cá, ó. Né? Ué, Vilg, mas tem diferença. Sim, tem diferença. É por isso que eu vou falar pra você que o ponto é um par ordenado. Esse primeiro carinha aqui, ó, ele vai representar o X, que é o eixo horizontal, é o eixo das abscissas. E esse segundo carinha aqui é o Y, que é o eixo das ordenadas. Então o ponto correto que eu quero representar como 2, 3 é o ponto vermelhinho. Esse aqui, ó, tá errado. Tá? Ok? Porque esse aqui é o ponto 3, 2. Pegou a visão? Pegou a visão? Então, aqui nós vamos representar no plano cartesiano todos os pontos que terão coordenadas x e y. Por isso que a gente vai chamar ele de R2. Porque eu tenho a reta real para representar todos os valores de x e tenho a reta real para representar todos os valores de y. Então, um ponto no R2 é um ponto com coordenadas reais. Ok? Foi ou não foi? Tranquilo até aí? Bom, além disso, vamos voltar para cá. Eu tenho uma representação bonitinha aqui, ó. Eu botei esse desenho para você ver que essas linhas, né, mais escuras, elas dividem o meu plano em 4 regiões, tá? E aí a gente também vai entrar em acordo aqui. Nós já estudamos isso lá na trigonometria, né? Nós vamos chamar esse pedaço aqui, ó, de primeiro quadrante. Esse pedaço de segundo quadrante, esse pedaço de terceiro quadrante e esse pedaço de quarto quadrante. Ok? Então, seria isso. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ó o ciclo aqui, ó. Tá? E aí, é claro, se eu tiver um ponto sobre os eixos, ele não está em nenhum quadrante. Ele está no eixo. Tudo bem? Então, um ponto que está no eixo x, ele vai ter um valor para x qualquer e o y vai ser 0. Porque ele vai estar, ó, o y representa a altura do ponto, né? Então, se eu tiver o ponto 2, 0, o ponto está aqui, ó, no eixo x, no ponto 2, tá? Se eu tiver o ponto 0, 2, ele vai estar no x igual a 0 e na altura 2. Tudo bem? Então eu vou colocar isso pra gente no quadro, bonitinho. Posso apagar aqui? Vou colocar de novo esse negócio do ponto 2, 3, tá? Só pra gente ter bonitinho no caderno. Então, ó, plano cartesiano né, que a gente chama de R2, tá? Vai ser o seguinte. Um ponto é um par ordenado, ou seja, que tem ordem, tá? Em que primeiro vem o x, em segundo vem o y, tá? Então aqui, exemplo, eu tenho o ponto A, que é o ponto 2, 3, eu tenho o ponto B, que é o ponto 3, 2, tá? Então vamos colocar aqui o desenho. Então,
Vamos lá. Aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y. O ponto 2, 3 é esse aqui. Eu vou chamar esse ponto de A. O ponto 3, 2 é esse aqui. Eu vou chamar de ponto B. Fez sentido isso aí para vocês? Tranquilo até aí? Então, seguiremos. Ó, quadrantes. Quadrantes. Ó, o que vai acontecer nos quadrantes? No primeiro quadrante, eu tenho tanto os valores de x quanto os valores de y positivos. Então, ó, primeiro quadrante, eu tenho x e y positivos. Segundo quadrante, o y continua positivo, mas o x é negativo. Então, ó, x negativo, y positivo. Tá? Terceiro quadrante, os dois são negativos. E no quarto quadrante, o x é positivo, o y é negativo. Tá? Isso aqui, gente, é muito semelhante àquela tabela de sinais de seno e cosseno que nós fizemos na trigonometria, tá? O seno é o vertical, o cosseno horizontal, tá? Então a gente já sabe isso. E por último, nós temos os pontos nos eixos. Vou botar sobre, tá? Pontos sobre os eixos. Tem espaço? Tem. Tá no limite, né? Tá bom. Então, ó, se eu tiver um ponto no eixo X, vou botar um exemplo aqui. Esse ponto aqui. Tá? E esse ponto aqui. Tudo bem? Então, esse pontinho, ele é o ponto x igual a 2, y igual a 0. E esse pontinho, o x é 0, o y é menos 3. Tá? Então, ó, pontos no eixo X são da forma x0 e no eixo y são da forma 0y. Tá? Então, ponto, vamos dizer assim, de maneira grosseira, né? No eixo x só tem x, tá? Vamos ignorar o 0. E no eixo y só tem y. Agora, quem está nos dois eixos? Quem sabe me dizer? Quem está nos dois eixos é o 0, 0, que a gente vai chamar de origem. Ok? Origem. Então, a origem do meu plano cartesiano é esse cara que está aqui, ó. A junção dos dois eixos é o ponto que a gente vai chamar de 0, 0. Molinho? Até aí foi? Isso aí, John. Isso aí. Tá? Até agora, beleza? Até agora, beleza, né? Tira um printzinho aí do meu quadro. Deixa eu sair da frente. Pronto. Printou. Vem comigo. Ó,
Vamos ver então, né? O que é agora um vetor? Ah, viu, uma vetor não é física? Calma. Você aprendeu lá na física, né, a ideia de vetor. Agora vamos aprender aqui, vamos falar matematicamente de um vetor. Vamos pensar que vetor é um cara que vai transportar um ponto. Tudo bem? Vamos pensar nesse movimento, tá? Posso apagar ali aquele quadro? Tirar meu nariz aqui do print. Foi. Não, gente, vocês printaram quadrates, pelo amor de Deus, aqui é um quadrantes. Printa de novo aí. Pô, ninguém me avisou, hein, cara? Vocês não estão bem comigo hoje não, hein? Não estão não. Quadrantes. Tá? Printa de novo. Agora sim. Tá? Então, o que vai acontecer, gente? Qual é a ideia de um vetor? Vamos associar vetor a transporte. Tudo bem? Então, eu agora, apesar da representação ser parecida, tá? Você vai ver como é que é diferente, tá? Olha aqui, ó. Eu vou dizer que um ponto o ponto, ele tem uma letra maiúscula. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o ponto A. 2, 3. Tá? E o vetor, ele vai ser representado por uma letra minúscula com uma seta. Ué, viu? Como assim? Vamos lá, vou botar aqui um vetor. Vzinho. Tá? Então eu vou botar aqui o vetor, vou botar mesmo número, tá? Só para você ver que eles representam coisas diferentes. O que é o ponto 23? Ponto 23 é um endereço. Ponto 23 é, cheguei no plano cartesiano, marquei, tá? Pá! Cravei ali onde está esse ponto. Agora, o que é o vetor? Vamos lá. O vetor, pessoal, o vetor, ele indica transporte. Quero que você pense isso. Então vamos pensar aqui. Pensa num ponto, cara. Fala um ponto aí pra mim, da tua cabeça. Um ponto qualquer. Ó. Aqui eu tenho um ponto 2, 3. Eu quero um exemplo seu. Pensa em 2 números e bota no seu caderno. Cada um vai fazer o seu, tá bom? Pensou num ponto e botou aí. Temos uma pergunta que eu já vou responder do John, tá? Então, vamos lá. Eu quero que vocês pensem num ponto, então eu vou aqui escolher um ponto. Vou colocar o ponto 5, 1. Ok? E aí, nesse ponto, eu vou aplicar o vetor V. O que significa isso? O ponto vai ser transportado. O ponto vai ser transportado bonitinho. Vamos botar o ponto 5, 1. O ponto 5, 1 é assim. Tá? Agora, quando eu aplicar o vetor V nesse ponto, eu vou transportar esse ponto 2, 3. O que significa esse 2? Andar 2 unidades no X. E o que significa esse 3? Andar 3 unidades no Y, no sentido positivo. Então, ó, o 5 vai andar para o 7, o 1 vai andar para o 4. Então, ó, esse ponto ele vai ser transportado
por isso a setinha, para esse novo ponto, né? E aí aqui eu vou colocar que eu tenho o Vzinho, tá? Então o vetor é pegar o pontinho e andar, transportar. Fez sentido? Ok. Pensamos no mesmo X? Vamos que vamos. Ok, gente? Então fez sentido? Agora, como é que eu posso fazer o caminho contrário? Se eu te der 2 pontos, como é que eu determino o vetor que transportou um para o outro? Eu preciso definir aonde está o começo do meu movimento. Porque, ó, aqui eu tenho o ponto inicial e o ponto final, né? Para descobrir esse vetor V, como é que a gente fazia lá na física, né? Final, como é que é o movimento? Final menos inicial, né? Então, para descobrir as coordenadas do vetor, deixa eu colocar aqui, ó, ponto A e aqui ponto B, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, coordenadas do vetor. Eu posso representar esse vetor, ao invés de Vzinho, eu posso dizer que ele começa no A e vai até o B, né? Ele transporta, ele leva o A até o B, né? Isso aqui significa, ó, fazer a diferença, B menos A. Então, ó, final menos inicial, tá? Vamos fazer um teste só para ver se a gente vai encontrar o vetor 2, 3. Ó, quem é o ponto B? O ponto B é o 7, 4. Quem é o ponto A? É o 5, 1. Então, ó, vou fazer colorido para você. 7 menos 5... 2. 4 menos 1. 3. Vou escrever a conta aqui que eu acho que fica melhor. Então, ó, o vetor AB, ele é 2, 3. Que é exatamente o vetor que nós aplicamos, tá? Mas, Vilg, no que isso aí me ajuda? Calma. Nós vamos ver várias situações que vão trabalhar com a ideia de vetores, tá? Mas por enquanto é só isso. Ok? Deixa eu ver aqui que tem um monte de coisa escrita. Osmar. Vilg, explica aí de novo que eu não entendi. Vamos lá, Osmar. Olha só. Para de conversar, Osmar. Foca aqui em mim. Ó, a gente vai ter um ponto qualquer e esse ponto vai ser transportado para outro lugar. Como que ele vai ser transportado? Ele vai sofrer uma transformação, né? Ele vai ser levado 2 unidades no eixo X e 3 unidades no eixo Y, ou seja, 2 para o lado e 3 para cima, tá? Então foi isso que aconteceu, 2 para o lado e 3 para cima. Então, na verdade, se a gente for pensar, eu tenho 2 movimentos aqui, ó. 2 unidades para o lado, 3 unidades para cima. E aí vocês vão lembrar da aula do Arthur, que falava da soma de vetores. Ó, bundinha com setinha, né? Sempre encaixado um vetor no outro aqui, ó. Então a soma vetorial é essa, o transporte é esse, perdão. John, Vilg, o sistema cartesiano inclui os eixos x e y. Como se chama um sistema que inclui o z? Também é cartesiano, tá, John? O que é só x e y é o plano cartesiano. Quando eu tiver no R3, que vai ter z, aí eu vou chamar de espaço, tá? Mas também é cartesiano. Ok? Foi até aí? Bom, então, pessoal, vamos agora para um exemplo simples, né?
eu vou pegar esse negócio e vou pensar o seguinte. Eu tenho 3 pontos. Esse e esse. E eu quero que eles estejam alinhados. Mas, viu, o que seria um alinhamento de pontos? Bom, se a gente pensar vetorialmente, a gente vai conseguir entender. Vamos tentar desenhar essa situação para a gente chegar a uma conclusão visual, tá? Vamos tentar fazer? Com o eixo Z fica legal. A gente chama só de espaço, tá? Só espaço. A gente chama aqui de plano e chama o outro de espaço, tá tudo bem, né? Como é que a gente vai fazer o desenho disso? Esse ponto aqui, pessoal, eu não sei onde ele tá, porque esse ponto tem uma coordenada P que eu não conheço, mas eu sei exatamente aonde está o 4, 5 e o 0, menos 1. Vamos desenhar então o que a gente conhece. Vamos lá. Posso apagar? Printou. Vamos ver. Ó. Vamos lá. Questão número 1. Vamos colocar os pontinhos. Ó. Pontos. Eu tenho P3, né? Pisca aí para eu copiar os... P3, 4, 5 e 0, menos 1. Bom, vamos desenhar esse plano cartesiano, ó. Nem preciso ir tão longe aqui. Então, o ponto P3 eu vou esperar. O ponto 4, 5. Ó, lembra que aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Então vamos dizer que o 5 está aqui, ó. E o 4 está aqui. Beleza? Então o ponto 4, 5 é esse. Tá? Posso até desenhar também. Esse aqui já foi. O ponto 0, menos 1. Onde está o ponto 0, menos 1, pessoal? O que eu falei para você sobre os eixos? Né? Se o x é 0 e o y não é, ele está no eixo y. Então o ponto está aqui, ó. Menos 1. Tá? Agora, se eu tenho um terceiro ponto que está alinhado a esse, né, quando o y é 3, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, esse cara, tá? E aí, ó, eu quero esse 3 aqui, ó, ele é o y. Então ele está mais ou menos aqui, ó. Então esse cara é o P. Ok? Pergunta, gente. Quem é o P? Qual é o valor do P? Eu não sei nada ainda, tá? Eu não usei nada do que eu ensinei. Eu só posicionei esses pontos no plano cartesiano, tá? Agora, onde está a ideia de vetores? Aonde está a ideia de vetores aqui? Para dizer que os pontos estão alinhados, eu vou precisar pensar numa coisa interessante, né? Lembra lá da função afim?
Lembra lá da função afim? Isso aqui é uma espécie de função afim, uma ideia de função afim, né? Então, ó, eu sei que a inclinação desse vetor aqui e desse vetor aqui é a mesma, né? A posição desses vetores são as mesmas. Então, o que que vai acontecer? Eu vou dizer, vou botar aqui do ladinho agora para vocês, ó, o seguinte. Se eu quero um alinhamento eu vou pensar que os meus vetores terão coordenadas proporcionais. Ué, viu? Como assim? Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Esse primeiro vetor e esse segundo vetor, tá? Quantos vetores você está vendo, pessoal? Quantos vetores você está vendo? Então, Leco, mas eu ainda não sei determinante. Eu ainda vou ensinar, tá? Você não fez ainda, como é que vai ser mais rápido? Vamos esperar, tá? Aqui eu vou fazer só subtrações. Só subtrações. Ó, vamos pensar nesse primeiro vetor aqui, ó. Do menos 1, ele subiu para o 3. Do 0, ele foi para o P. Tá? Então eu vou pensar primeiro. Ó. Nisso aqui, ó. Eu estou pensando no vetor grandão e no vetor pequeno. Tá? Então vamos lá. Ó. Vetor grandão. Ó, qual é o ponto final? É esse aqui, ó. O inicial é esse, tá? Então o que que eu vou fazer? No x eu tenho 4. Então, ó, 4. No y eu tenho, do menos 1 para o 5, eu andei 6. Ok? E agora eu vou pegar esse vetor aqui, ó. Tá? Esse vetor aqui, ó. Então eu vou dizer, no x, eu estou no 0, andei até o P. Então o vetor pequeno P. E no y eu andei do menos 1 até o 3. Então eu andei 4. Show? Agora, gente, se eu estou dizendo que isso aqui é proporcional, eu vou montar uma proporção. 4 está para P, 6 está para 4. Tá? É isso. Esse cara é proporcional a esse, assim como esse é proporcional a esse. Então, multiplicou cruzado, 6P é igual a 16, P é igual a 16 sextos, 8 terços, tá? Tudo bem? Regra de 3, regra de 3. Show? Quem que tá marcando 2 ali? 6. O que que vocês fizeram para achar 2? Quem pode me explicar? Então, essa seria a solução vetorial, tá, gente? A única conta que eu fiz foi essa, né? É claro que... Não entendi. Tudo bem. Vamos lá, Kira. Ó, eu tô dizendo que se eu tenho esse ponto e eu transportei ele para cá, esse ponto, transportei ele para cá, eu apliquei o vetor 4, 6, tá? 4, 6. Ok? Tudo bem? Então, o vetor todo grandão, 4, 6.
Se eu pegar esse mesmo ponto e trouxer ele para cá, eu estou dizendo para você que esses vetores, né, eles são proporcionais por quê? Porque se isso aqui é uma reta, pessoal, significa que eu proporcionalmente, né, multipliquei os valores de x e de y pelo mesmo valor, tá? O crescimento foi do mesmo valor, tá certo? Então, por exemplo, se eu chegasse bem no ponto médio, o que eu ia dizer? Eu ia dizer que o vetor aqui seria metade desse todo, tá? Essa é a ideia. Se eles estão um sobre o outro, eles vão ter as coordenadas proporcionais. Tudo bem? Subtraiu 3 pelo 1 e dane-se. Só isso? 3 menos 1 e acabou e dane-se. Mas não é isso, gente. O ponto P, ele está no eixo X, tá? O 3 e o 1 estão no eixo Y. Show? Entenderam o que eu montei aqui? O vetor grande e o vetor pequeno, tá? Não entendi a relação dos pontos com os vetores. Vamos lá, então vamos. Quem perguntou isso? Bom, já subiu, mas não tem problema, vou explicar de novo. Como é que eu encontro os vetores, pessoal? Os vetores, eu faço a subtração dos pontos, não é? Então, o vetor grande, eu vou pegar o ponto 4, 5 e vou subtrair do ponto 0 menos 1. Né? Final menos inicial. Então, isso aqui vai dar 4, 6. Ok? 4 menos 0, 4. 5 menos 1, 6. Tá? E o vetor pequeno? Final menos inicial. P menos 0. Três menos 1, 4. Tá? Então, se eu quero que um vetor seja uma parte do todo, ele é uma fração desse todo. Por isso a proporcionalidade. Tá? Fez sentido até aí? Então, se eles são proporcionais, o 4 está para o P, assim como o 6 está para o 4. Tá? Essa é a ideia. Foi? Tudo bem? Alguém não entendeu isso aí? Posso ir para a segunda? Vamos lá? Olha só. Assinale o valor de P para os quais os pontos são colineares. Mesma coisa. Só que agora, né, você já sabe o que fazer. Então, posicione esses pontos no plano. Faz o desenho deles, né, um esboço, e faz a conta. Tá? Vamos lá. Rapidinho. Printou minha tela que eu vou apagar e fazer de novo. Mesma coisa, só vou botar os novos pontos. Show? Então, vamos apagar. Número 2. Número 2. Número 2. Ah, abraço. Oh. Pessoal, manda o dinheiro já? Vai mandando aí, vai cair aí, hein, o Pix. Vamos lá. Então, quais são os pontos? Pisca aí na tela. Como não deixei printar, meu Deus?
Não, eu deixei printar, sim senhora. Como não printaram, pessoal? Printaram mais de 2 vezes. Vamos lá. Olha aí, ó. Os pontos são 2, 3. Depois, 6 menos 1. Depois, P2. Então vamos desenhar isso aí. Ó. Então vamos lá. Eixo X, eixo Y. Então, primeiro ponto, 2, 3. Então, ó, quando o X é 2, o Y é 3. Então, o ponto está aqui. Ok? Segundo ponto, 6 menos 1. Então, 6 menos 1 está aqui. Tá? Então, eu sei que se esses pontos estão alinhados, eles estão aqui. Né? E temos o terceiro ponto, que é o P2. O P2 está aqui, ó, quando o Y é 2. Esse é o ponto. E aí, pessoal, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu tenho um vetor que vem daqui para cá, tá? Vou chamar esse cara de Vzinho. E tem um vetor que vem daqui para cá, ó. Que eu vou chamar de W. Show? Então eu sei que o vetor V e o vetor W são proporcionais. Tá? O vetor V e o vetor W são proporcionais. Tá? Então, o que vai acontecer? Vetor V, final menos inicial. Então, vetor V. Qual vai ser o ponto? P2 menos o inicial, 2, 3. Então, que vetor é esse? P menos 2 e menos 1. Tá? E o vetor W, final, 6 menos 1, menos o inicial, 2, 3. Então, ó, 6 menos 2, 4. Menos 1, menos 3, menos 4. Então, como é que eu monto a proporcionalidade, pessoal? P menos 2 está para 4, assim como menos 1 está para menos 4. Então, ó, multiplicou cruzado. 4 vezes menos 1 e P menos 2 vezes menos 4 vai ficar assim, ó. Menos 4P mais 8 é igual a menos 4. Menos 4P é igual a menos 4 menos 8. Menos 4P é igual a menos 12. Então, P é igual a 3. Tá? P é igual a 3. Vê se faz sentido aí, ó. Ele está um pouquinho depois do 2. Então, nossa resposta é essa. Não entendi. Everton Nelson. Everton Nelson. Vamos lá. De novo, Everton. Esse vetorzinho, pequenininho, ele é proporcional a esse grandão. Como é que determina o vetor?
Tá? Como é que determina o vetor? Ponto final menos o ponto inicial. É só isso. Tá? Ponto final do primeiro vetor. Ponto P2, P2, P2. Ponto inicial, 2, 3, 2, 3. Fez a subtração, encontrou o vetor. Tá? Por que o P ficou depois do 2? Ué, porque eu desenhei, gente. Peguei o 2 aqui, ó. Pã, marquei o ponto que está na reta, ó. E esse cara está depois do 2. Tá? Agora, é claro que eu posso olhar para as opções, tentar brincar com as alternativas. Agora, a ideia, nesse momento, é a gente fixar o que eu estou fazendo com os vetores. Tá? Então, a ideia é fazer a diferença entre dois pontos. Final menos inicial. Tá? Por isso que eu falei para vocês desenharem e aprenderem a marcar os pontos no plano cartesiano. Por que o P ficou depois do 2? Ué, porque nós estamos vendo. Ó, a altura dele não é 2? Então, pegou a altura 2, ó. Não está batendo aqui, ó? Esse cara está caindo nesse lugar. Este lugar é após o 2, ó. Show? Não estou sacaneando vocês não, cara. Porque eu desenhei, mas é verdade, tá? Nós fizemos o desenho é a representação no plano cartesiano, tá? Então ele é extremamente importante aí para vocês visualizarem algumas coisas. Tudo bem? Não entendi o motivo do P ter ficado depois do 2. Por que não poderia ser antes? Bom, já passaram 3 minutinhos, mas eu vou voltar na aula respondendo você. Tá bom, Késia? Vamos pro intervalo e a gente volta já. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.